Então, falando um pouquinho de desenvolvimento técnico, o que a gente pode entender com desenvolvimento técnico? Treinos específicos, é aquele treino que fica o preparador, né, de goleiro junto com os goleiros. Aí a gente pode dividir, né, esses treinos específicos em algumas particularidades. Então a gente vai trabalhar o analítico, o global e o construtivista. Ah, mas qual que é a diferença entre um e o outro? Bom, o analítico é aquele que muitas pessoas, na minha visão hoje, alguns preparadores de goleiro estão esquecendo que o goleiro ele faz gestos técnicos específicos e inerentes à posição, né? É lógico que hoje o goleiro ele está inserido dentro do modelo de jogo, ele tem que saber jogar com os pés, ele tem que saber iniciar uma jogada, ele tem que saber iniciar um contra-ataque, ele tem que saber, mas primeiramente a função do goleiro é defender o gol da melhor maneira possível. E como é que a gente faz com o goleiro para ele defender o gol? Os treinos analíticos. Então, o que a gente vai fazer com os treinos analíticos? É pegar o goleiro e ensinar as técnicas de defesa. Ah, mas nem sempre dá para usar a técnica na hora da defesa, não tem problema. A gente mostra um caminho para ele. A gente mostra um caminho que ele possa desenvolver, né? Um caminho curto para ele fazer uma defesa eficiente. No jogo, nem sempre dá tempo ou acontece várias circunstâncias que impedem o goleiro de fazer um gesto técnico bonito, mas ele tendo dentro da memória muscular dele, ele tendo dentro do psicológico dele, da cabeça dele, uma situação em que ele saiba fazer um movimento, vai facilitar muito para ele fazer as defesas. E quando ele consegue fazer isso no treino, desde que a gente começa, né, num padrão um pouquinho mais baixo, até elevando um pouquinho mais as dificuldades, se ele conseguir fazer isso, aplicar isso dentro do treinamento do goleiro, ele vai conseguir aplicar isso no jogo. E aí, é uma coisa que eu sempre comento com os goleiros, é o seguinte, a gente tem que fazer uma escadinha nesses treinos analíticos. Então, a gente tem que fazer aqui, eu e você, o treinador de goleiro junto com o goleiro. Ele fazendo bem isso aí, ele pegando muita confiança nos trabalhos específicos de punho, de queda rasteira, de queda à meia altura, de elevação, de saída de bola, de encaixe, né? Isso engloba todos esses termos específicos de giro, de salto, salto com a perna do lado, né? Ele conseguindo fazendo bem isso aí dentro do treinamento com o goleiro, com o treinador de goleiro específico, ele passa a ter confiança para usar isso no treino junto com a equipe. Então, ele vai fazer uma finalização, ele vai usar, ele vai pelo menos tentar utilizar aquilo, né, que a gente passou para ele, que ele foi treinado. Ele vai sentir confiança de usar numa finalização, por exemplo, junto com a equipe. Aí ele sentiu confiança na finalização, ele vai partir usar isso num coletivo, num treino reduzido, num treino que se assemelha mais ao jogo. Ele ficando confiante nesse movimento, ele sentindo que dá certo para fazer aqueles movimentos, para fazer a defesa, ele vai utilizar isso no jogo. Isso é sem dúvida, cara. Isso é sem dúvida. A gente fazendo um processo construtivista, e é isso que cai dentro dessa janelinha construtivista, é isso. A gente tem que construir o processo com o goleiro. E aí, nada disso é separado. Então, a gente tem o processo analítico, o processo global e o processo construtivista. Se a gente conseguir usar todos esses processos dentro de um processo só, o goleiro ele vai se desenvolver de uma maneira muito mais positiva e muito mais confiante, tá certo? E é o que engloba o global. O global é você trabalhar o modelo do jogo específico, tá? Então você vai trabalhar uma saída de bola, você vai trabalhar uma situação de um contra um, de enfrentamento, uma situação que engloba um processo de jogo, vamos dizer assim, não só um movimento específico. Então a gente tem que trabalhar um movimento específico para ele conseguir colocar isso dentro de um global, dentro do modelo do jogo, dentro de um processo de jogo. E isso pode ser feito, né, dentro do treinamento específico do goleiro, tá? Então a gente pode utilizar bonecos, pode utilizar cones, pode utilizar referências, estacas, outros goleiros, né, para fazer como se fosse ali atacantes ou zagueiros. Então a gente pode usar esse processo
no global dentro do processo da preparação de goleiros, tá? Muitas formas da gente fazer isso. O que eu falo é que o legal da preparação de goleiros é que a gente pode desenvolver muito a nossa criatividade, tá? O que eu costumo falar que não há certo, não é errado dentro dos treinamentos. Algo que você consiga fazer naquela hora para resolver aquela situação dentro do que o goleiro está precisando naquele momento. Tá? Então, com certeza, coisas que eu já fiz que hoje eu não faço mais, que deu certo num período, que não dá certo agora. Então, a gente tem que ir num processo. Você vai pegar um goleiro que tem um certo nível como é que eu posso dizer, de evolução, e dentro do mesmo grupo de goleiros você pode ter diferentes níveis de evolução. Então você tem que conseguir trabalhar isso de maneira bem construtivista para que todos aproveitem da melhor maneira o processo, tá bom? Então, o desenvolvimento técnico passa bastante por essas três possibilidades. Então, a gente tem que construir um goleiro analítico dentro de um processo global, né? Parece um monte de palavras difíceis, mas não é. A gente tem que ensinar ele a fazer as defesas, né? Específicas e colocar isso dentro do modelo do jogo mesmo, dentro da forma, né? De um ataque, de uma saída de gol e construir isso junto dele, tá bom?